Hoje a gente vai trazer algumas coisas para vocês. E de fato, eu espero que abençoe a vida de vocês. Primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, ou aos Coríntios, no capítulo de número 1, a partir do seu versículo de número 18. Eu espero você abrir 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Rapaz, está quente aqui hoje. Estamos com quantas máquinas? Faz só com a mãozinha aí que eu entendo. Só com a mãozinha. Quem ganhou chocolate aqui, irmãos? Não, eu quero ver para pedir. Não, sério. Minha esposa virou para mim, quando nós nos conhecemos, eu lembro que antigamente tinha uns ovos, eu não sei se existe mais esses ovos grandões assim. Quem lembra desses ovos? Antigamente tinha, né? Aí eu fui na loja, comprei o maior ovo de Páscoa da loja. Aí fui lá e dei para ela. A gente estava se conhecendo, namorando. Aí quando foi ontem, ela falou: você não vai me dar nada? Eu falei: como? Há 27 anos atrás eu te dei aquele ovo. Aí eu disse para ela: se você tivesse comido um pedacinho cada ano, você ri porque não é com você. Amém? O texto diz assim, ó: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Vamos lá, vamos 18, vamos dar sequência aí, tá, Mateus? Vamos lá, ajuda a gente aí, vamos lá, até o 25, vamos lá. Volta o 18 de novo, vamos fazer leitura, vamos fazer menção dele de novo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tantos os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu tenho que ler de novo, versículo 18, leia de novo, 18, coloca pra gente, vai. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tantos os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios.
mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Oh, aleluia. Domingo, normalmente nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Diga, a ressurreição de Cristo. Vamos lá, nós comemoramos, mas é o ápice, é o apogeu. E aí a gente vai desenvolver aqui uma linha teológica, com uma instrução a todos nós. E eu começo a ministrar a partir desse momento. No versículo de número 18, o texto é muito claro. O texto começa dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. No versículo de número 23 do mesmo texto, o texto vai dizer assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado. E é interessante, porque nós pregamos a Cristo crucificado, e não a um Cristo que ressuscitou. O apóstolo Paulo deixa muito claro isso. Nós pregamos a um Cristo crucificado. E eu quero começar a mostrar para vocês aqui a importância do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A gente fala no domingo a respeito da ressurreição de Cristo, mas eu vou te mostrar alguns textos, exemplo do texto, Mateus capítulo 27, a partir do versículo de número 45, nós vamos do 45 ao 53, mas olha o que diz esse texto, para que você consiga entrar na minha linha de raciocínio e pensar da mesma forma, daquilo que Deus me deu. O texto diz assim, ó: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Deixa eu parar aqui. O véu do santuário não rasga quando Cristo ressuscita. O véu do santuário rasga quando Cristo morre. Porque Cristo não veio para ressuscitar, Cristo veio para morrer. João 3,16, o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse e tivesse a vida eterna. Ele não veio para ressuscitar. Ressuscitar seria a conclusão daquilo que tinha de mais importante, a sua morte. Quando a Bíblia diz que ele entrega o Espírito dele para o Senhor, versículo de número versículo de número 49, coloca pra gente, projeta pra gente, a partir daí, e o texto diz: os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E aí o versículo 51 diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. Sim, volta ao versículo 51, segura para mim, deixa eu pedir para vocês. Eis que o véu do santuário se rasgou. Então quando ele entrega o Espírito dele, quando ele diz: Pai, está consumado, eu cumpri com o meu propósito. Por esse motivo, o inimigo, Satanás, queria ceifar a vida de Cristo no Getsêmani.
A Bíblia diz que ele está angustiado até a morte, e de todas as maneiras Satanás tenta ali tirar a vida de Cristo. Ele está tão angustiado que ele vira para o Pai e diz: Pai, Abba, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Sabe, é o nível da angústia, a forma que ele está se sentindo. A Bíblia diz que o seu suor eram como gotas de sangue. E ali na cruz, no Calvário, no Getsêmani, Satanás tenta de todas as maneiras remover, tirar a vida de Cristo. Mas aí é que a gente aprende que o propósito que Deus tinha com ele era propósito de morte, mas morte de cruz. Enquanto ele não cumprisse o propósito, ele não poderia ser chamado de bom, porque bom é aquele que cumpre o propósito. E o propósito de Cristo era a cruz do Calvário. E nesse exato momento ele vai lá, ele entrega o Espírito dele. Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E a partir desse momento o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra. Vamos repetir comigo: e tremeu a terra. Repita comigo: a terra tremeu quando ele morreu, porque ele carrega sobre si todas as nossas iniquidades, ele carrega sobre si todas as nossas mazelas. Ele se fez maldito no meu lugar, ele se fez maldito no seu lugar, para que nós pudéssemos nos alcançar a benevolência de Deus, pudéssemos ser agraciados pela presença de Deus. Então hoje, domingo, a gente fala da ressurreição, eu entendo. A gente diz: mas o meu Cristo ressuscitou, eu entendo isso. Mas nós vamos entender na instituição da ceia, em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo de número 23, olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz as Escrituras. Depois eu volto aqui para esse 51, para mostrar para você o que acontece depois que ele entrega o Espírito dele ao Senhor e o véu se rasga. Mas olha o que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Aí o 26 diz assim, ó: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. A morte do Senhor, e não a sua ressurreição. A morte do Senhor foi através da morte dele, foi através do seu sacrifício de cruz, foi através do sangue vertido na cruz do Calvário que nós obtivemos o perdão, que nós obtivemos aquilo que homem nenhum poderia fazer por nós, que é pagar as nossas dívidas. Então o texto é muito claro: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Ah, pastor, mas ele ressuscitou. Sim, ao terceiro dia ele ressuscitou, mas foi na sua morte, foi no preço que ele pagou através da sua morte, que nós temos a possibilidade de hoje orar e Deus me ouvir, de hoje orar e Deus me ouvir, de hoje clamar e Deus me ouvir. É através da morte dele que você tem condições. Você tem condições de estar aqui no culto comigo, e ainda que com turbilhões de pensamentos diferentes, com centenas de pensamentos diferentes, foi a partir da morte dele que ele consegue ouvir a mim e a você, e responder simultaneamente, e responder a mim e a você. Então, se tem alguém do teu lado, diga assim: existe um Deus capaz de te ouvir, seja a necessidade que for. Se você clamar por Ele, Ele é o Senhor da tua vida. Deixa eu repetir: o véu não se rasga quando Ele ressuscita, o véu se rasga quando Ele morre. Quando Ele morre, o véu se rasga. Aí, lá no versículo 31 de Mateus 27, 51, o texto diz assim:
Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram, versículo 52, obrigado. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Versículo 53, o texto diz: E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Deus está mostrando para você que sinais e maravilhas foram liberados. Sabe, quando ele vira e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que que tu me desamparou? A Bíblia diz que os sepulcros, depois que ele diz isso pela segunda vez, entrega o Espírito dele ao Senhor, que os sepulcros se abrem. Um grande milagre começa a acontecer. Agora, corpos estão sendo tocados, sabe? Deixa eu repetir, corpos estão sendo tocados, porque eles vão ressuscitar. Então eu quero falar para você que a maior artimanha de Satanás é quando ele tenta tapar os teus ouvidos, porque palavras continuam audíveis depois de ditas no mundo espiritual. Depois que você fala, talvez você ache que ela morreu, mas palavras não morrem, elas continuam audíveis no mundo espiritual. Exemplo disso, quando uma mãe vira para o seu filho e diz: filho, filha, mamãe te abençoa. Isso são palavras que ecoam. Quando uma mãe vira para sua filha e diz: filha, eu te amaldiçoo. Esse nível de palavras fica ecoando no mundo espiritual. Elas deixam de ser ouvidas no mundo natural e continuam ecoando no mundo espiritual. E o que Satanás tenta impedir em mim e você é de sabermos que quando Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que que tu me desamparastes? E quando ele repete pela segunda vez, quando ele diz: está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, essa liberação está ecoando no mundo espiritual a teu favor. Ou seja, o meu Deus é capaz de trazer à vida aquilo que está morto na tua casa, aquilo que está morto na tua vida, aquilo que está morto na tua família. No nome de Jesus, Ele está dizendo para você: volte a sonhar, porque eu, o Deus do sobrenatural, liberei sobre vós uma palavra que ecoará durante a eternidade. A Bíblia diz que Jesus olha para o lado. O Evangelho de João, eu não vou projetar, diz que Jesus olha para o lado para ver se está tudo consumado. E aí os teólogos piram o cabeção. Por quê? Por que ele olha para o lado? Pergunta, pastor, por que ele olha para o lado? Porque a visão de Cristo não é como a minha. A minha é dentro do Cronos, um dia com 24 horas. A visão dele é dentro do Kairos. Ele não olha para a dimensão daqueles que estão abaixo da sua cruz, aqueles que estão chorando, aqueles que estão escarnecendo. A visão dele é além. Ele olha para ver se tudo está consumado. A visão dele, deixa eu profetizar, é saber se você ia estar nesse culto hoje aqui. Quando ele vê que você estaria no culto recebendo uma palavra, ele então vira e diz: está consumado, está consumado. Ele não vai perder você para o inferno, ele não vai perder você para o mundo, ele não vai perder você. Por esse motivo, ele olha para o lado, ele sai do Cronos, ele entra no Kairos e ele diz: Pai, está consumado. Paulo vira e diz: eu me glorio na cruz de Cristo. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão dizendo: ressuscitou, sim. Mas do que me vale, pastor, dizer que ele ressuscitou, se eu não me glorio na cruz de Cristo? Do que me vale vir a um culto de domingo e depois todos os outros meus dias forem vagos, perdidos, desorientados, vivendo à mercê desse mundo com pensamentos imundos? Do que me vale isso?
Eu desmereço o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu desmereço tudo aquilo que Ele fez por mim. E Deus não quer isso da igreja, amados. Eu não estou aqui tentando te dizer que o fato dele ressuscitar não seja importante, mas eu estou dizendo que o ponto-chave é quando ele vira e diz assim: está consumado, está liberado, foi cumprido o propósito para o qual eu desci na terra. Ele vem com a palavra religião. Ah, pastor, eu ouço falar tão mal de religião, mas religião no grego significa religare. É aquele que desce do céu para religar a terra com o céu. Existe um único capaz de fazer isso, e Deus vai lá e envia o seu filho para que a terra pudesse voltar a ter contato com o céu. É isso. O seu nascimento foi importante, foi. O fato dele ressurgir dentre os mortos foi importante, foi. Mas o fato dele ter concluído, o fato dele ter vencido a morte através da cruz, e eu nem quero atrelar o fato dele descer ao inferno, citado pelo apóstolo Pedro. Eu nem quero citar o fato dele ir lá e tomar a chave do Hades ou do Hades. Eu não quero tratar sobre isso. Eu quero te dizer que existe um Deus que deu a vida por você, que morreu por você, que se sacrificou por você. Se sacrificou por quem, pastor? Se sacrificou por aqueles. Quando Pilatos vira e diz assim: a quem deveis soltar, Jesus ou Barrabás? E o povo, com grande clamor, eles gritam: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Eu não sei se você já leu a história de Pilatos, a história paralela. Pilatos tinha um amigo, um fiel escudeiro chamado Marcos. E Pilatos chega para Marcos e diz assim: vamos açoitá-lo, porque de repente essa multidão vai olhar e vai dizer: é suficiente. E eles vão lá e vão promover açoites em Cristo. Pilatos tenta poupar a vida de Cristo, amados. Ele tenta poupar a vida de Cristo. E quando então eles resolvem soltar alguém, porque era uma lei, eles colocam Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era um revolucionário. A Bíblia diz, ou melhor, para que tu entenda quem é Barrabás, seguindo a história dele, que Barrabás um dia chega diante de Jesus, vira para ele e diz assim: meu Senhor, vamos nos unir contra esse cativeiro romano. Chega de vivermos debaixo do jugo deles, vamos nos unir. Sabe por quê? Porque eu tenho a força e o Senhor tem o amor. Se juntar a minha força com o seu amor, a gente vence. O povo vai querer guerrear. E aí Jesus vira para ele, diz os historiadores, vira para ele e diz: o meu reino não é deste mundo. E dali por diante, aquele encontro de Jesus com Barrabás vai marcar a sua história. Para você ter uma noção, até Barrabás acreditava que Jesus seria escolhido para ser solto. Compreende? Barrabás vira dentro de si e diz assim: eles não vão me soltar nunca. Eu é que sou o revolucionário aqui. Eu é que sou o homem mau, cruel. Jesus não. Claro que eles vão dizer que deveis soltar a Jesus. E Marcos chega e diz: Senhor, então agora é uma possibilidade de soltarmos ele. É desse jeito aqui, vamos fazer. Com certeza o povo vai dizer que devemos soltar a Jesus. E o povo grita no sentido contrário a tudo isso, que aquele que deveria de ser solto era Barrabás. Marcos chega diante de Pilatos e diz: meu Senhor. Pilatos vira para ele e diz assim: Marcos, eu não entendi nada, porque eu já vi na história de Atenas muitas pessoas morrerem por uma causa justa, mas eu nunca vi ninguém morrer por aqueles que gritam crucifique-o. Então não é por mérito, é por graça. Não, deixa eu repetir, eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei se você se sente o pior dos piores,
Eu não sei se o nível do pecado que você já viveu ou tem vivido te desagrega da possibilidade de participar da mesa do Senhor. Mas uma coisa eu posso te dizer: foi por você que Ele morreu, foi por você que Ele deu a vida dele, foi por você que Ele fez tudo isso. E ainda que Ele soubesse que grande parte de nós não mereceria, ainda assim Ele o fez. Ele morreu, Ele foi levado como ovelha muda para um matadouro, e Ele morreu por todos nós. Por esse motivo eu vim aqui hoje como instrumento de Deus, para falar a respeito da ressurreição. Eu amo saber que o meu Cristo... Sabe quando você no mundo espiritual, desculpa usar aqui uma palavra chula, você tira a onda, você diz assim: o meu Cristo, o meu Senhor morreu, mas ao terceiro dia Ele ressurgiu dentre os mortos e vive e reina para todo sempre. É lindo quando pregamos isso, mas o mais importante é de saber que o meu Cristo foi à cruz do Calvário, morreu, colocou na sua cabeça uma coroa de espinho, que simboliza a quebra de toda a maldição hereditária. Sabe, botar uma coroa de espinho era uma maldição, ou seja, era o inverso de uma coroa de ouro. E colocam aquela coroa, e eles forçam para que entre na cabeça de Jesus. Agora, o espinho, a coroa, tem contato com o sangue de Cristo. A partir do contato da coroa com o sangue de Cristo, ele quebra toda a maldição que existia sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que você acha que era comum ou que talvez fosse algo banal, tem um significado na palavra de Deus. O meu Cristo veio para substituição. É uma das palavras talvez mais importantes dentro da teologia sistemática. Ele veio me substituir. Ele veio te substituir. Ele veio dizer o seguinte: ela não vai passar por isso. Ele não vai passar por isso, pois eu vou substituí-lo no nome de Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56. Olha o que diz esse texto. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. E aí a gente fica se perguntando: como assim? Jesus cita Abraão. Vamos para os versículos seguintes, depois eu volto para o primeiro, que é o carro-chefe. Olha o que diz o 57, olha. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Só que no verso de número 56, o texto diz assim, 5:6 diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Quando que Abraão viu Jesus, amados? Que negócio é esse? O texto está dizendo que Abraão se alegrou ao ver o meu dia, e viu o meu dia e regozijou-se. Que negócio é esse? Aí eu tenho que ir no Gênesis 22, a partir do versículo 7. Aí o texto vai falar assim, Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí o pai responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. É desse texto que Jesus se refere. O pai vira para o filho e diz assim: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Foi importante ele ressuscitar? Claro. Se cumprir as escrituras? Claro. É importante estarmos hoje aqui dizendo que ele ressuscitou? Claro que é.
Mas o ápice estava na sua morte, de alguém que cumpriu o propósito. Eu tenho muito mais coisas aqui para falar, irmãos, mas hoje é um culto mais curto. De alguém que cumpriu o propósito. Ele cumpriu o propósito. Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo, só vou nesse agora, estou olhando aqui, tentando dar uma peneirada aqui, mas não dá. Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, para a gente ganhar tempo, 7 e 8, vamos ler o 7 e o 8, olha o que diz o texto. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim... Volta o 7, Deus, para mim. Volta ele. Coloca ele na Nova Tradução pra gente, vai. Nova Tradução. Vamos ler na Nova Tradução, só o 7. Depois eu volto para RA. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Volta a RA, por favor. Vamos ler a RA para a gente ler o 8. Vai, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Coloca na Nova Tradução esse 8, por favor. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Nós temos por costume de fazer com o domingo um culto tão voltado para alguém que ressuscitou. Não deveria de ser assim, pastor? Deveria, se nós valorizássemos a sexta-feira, o dia que ele morreu. Ele substitui a nós, a minha vida e a sua. A cruz precisa ser entendida como um ato de substituição. Isaías 53, eu falei que é só naquele versículo 53, no seu versículo de número 4. O texto diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh Deus, algumas pessoas querem mistificar a cruz. Nos séculos passados, as pessoas vendiam aquilo que eles chamavam de lascas, pedaços da cruz. Só que o poder não está na cruz. O poder não estava na cruz, não esteve na cruz, e sim na obra da cruz através de Cristo. Quando você reconhece que Ele morreu por você, quando você traz isso, é tão bonito, porque o salmista lá no 23, no seu verso número 1, na primeira frase,
A primeira parte da frase do Salmos 23, ele traz isso para ele, para o individual, para o pessoal. Ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Quando você entende isso e diz: Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Se sacrificou na cruz por mim. E que você decide viver isso na sua alma e no seu coração. Decide valorizar. Os trabalhadores que vão se preparar para a ceia podem já irem se deslocando, por favor. Quando você reconhece isso, quando você entende isso, isso produz fé e te inspira. De forma nenhuma eu estou aqui desmerecendo que ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. Mas para nós o mais importante foi ele ter cumprido o propósito dele, de ter morrido por nós. A pergunta para a tua vida: será que essa noite não é a noite que Deus te trouxe a esse ambiente? Para que quem sabe você esteja voltando para os braços daquele que morreu por você, daquele que pagou um alto preço pela tua vida. Pois aquele que morreu ressurgiu ao terceiro dia. E eu encerro. Depois que a igreja se conscientiza do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu posso viver Mateus 28 no seu versículo 1. Eu só posso viver isso depois que eu me conscientizo, depois que eu valorizo, depois que eu digo: Ele morreu por mim. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Vamos ler mais uma vez. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O texto diz: eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Repita comigo: um grande terremoto. Você sabe que quando Paulo e Silas oravam e louvavam, houve também, lá em Atos 16, 25 e 26, você sabe que houve um grande terremoto. Sabe desse texto, né? Virou até canção. Querem que eu cante? Não, né? Virou até canção. Um terremoto vai acontecer aqui, não é isso? Só que aquela região, terremotos eram comuns. Sabe o que acontece com o terremoto? Ou com aquele terremoto? Ele só acontece no cárcere interior. O cárcere é dividido com o cárcere exterior e o cárcere interior. O terremoto não aconteceu na região, só no cárcere. Posso liberar uma palavra para você? Aonde há adoração, há terremotos espirituais. As pessoas que estavam ao redor não perceberam, mas todos aqueles que ouviram o louvor,
que ouviram a oração, a Bíblia diz que as cadeias foram arrebentadas, a porta da prisão foi aberta, nem o carcereiro viu o terremoto, porque o terremoto só vai ver aqueles que estão num ambiente construído para adoração. Pegou? Construa ambientes para adoração e você vai ver que terremotos vão acontecer. O texto diz assim: eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Agora o anjo chega, remove a pedra e se assenta sobre ela. Por quê, pastor? Porque a prisão estava sendo guardada por vários guardas, impedindo que roubassem o corpo de Cristo. Mas Deus vira e diz assim: deixa que eu vou enviar um anjo. No versículo seguinte vai mostrar um pouquinho do aspecto do anjo. Olha o que diz: o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. O versículo seguinte diz assim: e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Deixa eu liberar sobre a tua vida. Quando você reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pessoas não irão entender a forma da manifestação de Deus na tua vida. Eles vão ficar espavoridos, ninguém vai entender nada, ninguém vai entender. Os teus inimigos não entenderão o agir de Deus na tua vida. Se é para Jesus, bate, vai. Versículo 5. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Você pegou ou não pegou? Sei que buscar Jesus que ressuscitou? Não! Sei que buscar Jesus que foi crucificado. É isso que a igreja precisa entender. Versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Leia de novo. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Pega uma coisa no teu espírito. Se passar pela cruz fosse fácil, Jesus não viraria nunca e diria: Abba, passa de mim esse cálice. O ponto mais difícil de Cristo foi abrir mão de tudo, carregar sobre si, porque ele monta numa jumentinha, não é isso que o texto diz? Na entrada triunfal em Jerusalém. O que significa a jumentinha? A iniquidade que estava sobre a terra. Ele monta sobre essa iniquidade, e as pessoas estavam ali dizendo: Hosana ao rei, aquele que vem em nome do Senhor. Parte desse povo é o mesmo que daqui a pouco iria gritar: crucifique-o. Difícil demais. Mas quando ele vence, quando ele morre na cruz, quando ele entrega o Espírito dele, ressuscitar fazia parte daquilo que já havia sido dito e se cumpriu. Então vamos ler de novo em alta voz. Em alta voz, vamos ler juntos, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Volta o 5, volta o 5. Volta o 5, oh Jesus. Esse culto tem que terminar, Jesus. Vamos lá. Mas o anjo dirigindo-se. Vamos ler junto, vamos lá, igreja. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Uou!
por você. Ele morreu por mim e ressuscitou. Oh! E ressuscitou. Cante conosco assim, ó. Tudo está pronto. Oh! Mesa, pão e vinho. Aleluia! Lâmpadas acesas. Ele vem. Oh! Já é quase hora. Ele morreu por você. Ainda estou queimando. Ele morreu por você. Olho protegido. Ele veio. Ele morreu. Ele veio. Ele veio.